Olá, internauta do CPAD News. Hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar o Dr. Marcelo Bretas, responsável pela 7ª Vara Criminal no Rio de Janeiro e também pelos casos da Operação Lava Jato no Estado. Dr. Marcelo, é muito bom estar conversando com o senhor e no contexto de sua fé, somos sabedores que o senhor é um cristão evangélico. No contexto de sua fé, gostaríamos de saber como se deu o seu relacionamento, o seu contato inicial com o Evangelho de Jesus. Olha, é um prazer, muito obrigado pelo interesse, pela visita. Eu nasci num lar evangélico, tive essa felicidade e, enfim, eu e minha família temos uma experiência durante toda a minha infância e juventude na igreja, na Assembleia de Deus. Enfim, sempre acostumado a ler as revistas de escola dominical da CPAD, foram ali as minhas primeiras lições. Enfim, desde então, com a graça de Deus, porque não é questão de mérito, é graça, nós temos continuado aí nos caminhos do Senhor. No contexto de igreja, quais são as suas atividades atualmente, onde congrega? E quais foram as atividades do senhor durante esse tempo de fé que o senhor pratica em outros tempos? Olha, eu desde criança, 10 anos, eu sempre cantei em grupo. Nós tínhamos um grupo, um coral na igreja, eu participava. Na minha casa, inclusive, os ensaios ocorriam na minha casa. A partir dos 13 anos eu tocava bateria na igreja, eu era o baterista da igreja, sempre fui envolvido com música. E até recentemente, alguns anos atrás, eu morava em Petrópolis, e lá eu também era, até uns 3 anos atrás ou 4, eu era o baterista da igreja. Atualmente não, atualmente eu estou congregando aqui na Comunidade Internacional Evangélica da Zona Sul e, enfim, não tenho nenhuma atividade na igreja. Quando o senhor escolheu trabalhar na área de direito, tinha ideia de que um dia estaria julgando casos assim de tamanha repercussão nacional? Olha, a gente nunca consegue imaginar o que o futuro nos reserva. No meu caso em especial, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha expectativa de seguir trabalhando no direito, né? Venho de uma família de comerciantes, em princípio eu seria um comerciante como meu pai, meus irmãos, enfim. Mas o importante é que em tudo na minha vida, não só nas minhas escolhas profissionais, mas também familiares, enfim, tudo que eu faço na minha vida, eu sempre sempre busquei uma orientação de Deus. Sempre busquei saber se determinado plano ou objetivo é alguma coisa que vai ao encontro do plano de Deus para minha vida ou vai de encontro ao plano de Deus, se seria uma oposição. E desta forma, eu acho que, sim, eu vou dizer que nada do que eu vivo hoje é uma surpresa. Nunca imaginei, você nunca sabe o que é o tamanho do desafio que você tem. Mas eu, como sou um admirador do texto bíblico, das histórias bíblicas, eu sou daqueles que defende que quanto maior o obstáculo, quanto maior o inimigo, maior a vitória, maior a bênção. Porque se Deus está guiando a sua trajetória, não tem como dar errado. E qual a importância dos valores bíblicos para o exercício da magistratura? Não só para a magistratura, mas para o direito em geral, para a vida e sociedade. Eu posso dizer a você que eu sou um leitor assíduo dos livros de Salomão. Os princípios, mesmo se eu pudesse ler todos os dias os livros de Provérbios e Eclesiastes, eu não conseguiria aprender tudo o que está ali. Porque a cada dia você aprende uma situação nova, um princípio novo, e você, pelo muito ouvir, você acaba praticando isso na sua vida. É assim que a palavra de Deus tem que entrar na nossa vida, né? Não é só pelo ouvir, você tem que praticar. E isso é bom, enfim, é útil em tudo.
seja ao evitar uma exposição desnecessária no trabalho, seja para evitar um sentimento de arrogância, de soberba, enfim. Em tudo eu utilizo os princípios que eu aprendo, que eu tiro da Bíblia. E curioso que às vezes, lendo outros autores seculares, eu citaria 2 exemplos, estava lendo há pouco um livro de Maquiavel, escritores que estudaram essa relação com o poder, né, o poder político, e você percebe que muito do que se fala desses autores, outro que é muito festejado, Abraham Lincoln, uma celebridade, uma referência também nesse campo do poder político, quando você começa a ler algumas passagens, algumas das chamadas pérolas, você vê que muito do que está sendo dito vai exatamente ao encontro daquilo que já estava 2000 anos antes, ou milhares de anos antes, na Bíblia, nos princípios bíblicos. Só que muitas vezes não se valoriza a leitura da Bíblia, se prefere valorizar desses autores mais conhecidos e seculares. Não fica nenhuma crítica, mas eu tenho a minha opção de ir à fonte. Acho que e uma observação que eu sempre faço, quando eu me refiro a livros de Eclesiastes e livro de Provérbios, eu não estou falando do livro uma parte praticamente religiosa, porque a Bíblia tem um texto puramente religioso e tem também um texto histórico, né, da história do povo de Israel. E você não pode negar que são personagens históricos que existiram, né? Eu estive lá visitando o túmulo de Davi, os restos mortais estão lá em Jerusalém, e enfim, acho nem por isso, mesmo quem não processa a fé evangélica, acho que caberia uma leitura atenta dos princípios que estão ali delineados, né, para a gente. Ok, nós estamos em uma boa conversa com o Dr. Marcelo Bretas, mas nós vamos para um breve intervalo, já a gente está de volta. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu CPAD News. Dr. Marcelo, como o senhor enxerga o andamento da Operação Lava Jato? E isso tudo demonstra, na verdade, um despertar da sociedade contra a corrupção? Bom, a Operação Lava Jato, que na verdade são muitas operações sobre essa marca Lava Jato, mas reflete uma mudança assim, de paradigma da forma como a justiça vem atuando no combate à corrupção. Eu tenho dito que, em se tratando de corrupção sistêmica ou generalizada, que é diferente da corrupção de um único agente quando recebe um dinheiro por um ato no seu ofício, ambos são crimes, mas eu estou me referindo àquela corrupção generalizada entre governantes, pessoas que têm a responsabilidade de aplicar grandes somas de recursos, né? Recursos públicos que estão faltando hoje em dia. Então, nestes casos, esses crimes, porque são crimes, são mais graves pela repercussão que isso gera na sociedade. Você atinge uma camada de pessoas, que é a grande maioria das pessoas, você atinge uma camada de pessoas que depende do Estado. O Estado se comprometeu a suprir algumas necessidades, saúde, educação, segurança, por exemplo, transporte. E no momento em que o Estado, que os agentes do Estado, aqueles que foram escolhidos para estar por 4 anos à frente desses gastos, dessas políticas, no momento em que eles se apropriam desses valores, eles criam um dano muito maior do que aquele agente na rua que recebe um dinheiro
indevidamente, num ato de corrupção típico. Por isso eu comparo este tipo de corrupção que estamos tratando, sistêmica ou generalizada, com o crime de genocídio. Não é absurdo comparar, que é você exterminar uma categoria mais ampla de pessoas, ligadas com características e qualidades afins. Por isso, inclusive, existe um movimento hoje na Organização das Nações Unidas para tornar esse tipo de crime, corrupção sistêmica ou generalizada, como crime contra a humanidade. Veja que não é só o Brasil que está atento a isso, o mundo está atento a esse movimento. O que acontece? Hoje os meios de comunicação, de relacionamento entre as pessoas são muito mais fluidos, é muito mais fácil você se comunicar, se conversar, e as pessoas conseguem reclamar, encontrar insatisfações comuns entre a massa, e isso possibilita uma catalisação de muitas vontades ou de muitas insatisfações que é dirigida aos governantes, a políticos ou a qualquer agente público que pratica o mal feito. Então, hoje, em resumo, a sociedade é mais ouvida, ela tem voz, a voz é mais forte, e isso é importante, e os políticos, que a cada 4 anos vêm à população para pedir o seu apoio, estão atentos a isso. E por isso eu acho que é um movimento, sinto que é um movimento duradouro, não é uma onda simplesmente, e que tende a se fortalecer, e creio, espero, que no ano que vem isso se reflita nas eleições, no resultado das urnas, porque nada disso teria sentido se as pessoas não se preocuparem, se a sociedade não se preocupar em fazer uma boa escolha no momento das eleições. Acho que esse é o grande foco, e esse momento agora é muito importante, que nós estamos nos preparando para esse pleito. Essa é a minha expectativa, que temos muito a avançar e a melhorar enquanto sociedade. Dr. Marcelo Bretas, sob sua ótica, o que não pode faltar no momento de um julgamento a um magistrado? No meu entendimento, mais importante do que a qualidade técnica de uma decisão é a isenção do julgador. Porque se uma decisão judicial, por mais técnica, por mais erudita que seja, se ela não provier de um julgador isento, o valor como decisão judicial é zero. Pode ser uma boa obra literária, pode ser um bom trabalho acadêmico para se ler, para se estudar, mas não como decisão judicial. Então, para mim, o elemento mais importante de uma decisão judicial é a isenção do julgador. Amigo internauta, nós iremos para mais um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista com o Dr. Marcelo Bretas. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Estamos de volta, entrevistando o Dr. Marcelo Bretas, e nessa nossa conversa a respeito do trabalho dele como magistrado e também de sua fé. Dr. Marcelo, o censo de 2010 revela que os evangélicos já são cerca de 40 milhões no Brasil. O que é que esse grupo pode fazer quanto a essa questão do combate à corrupção? Qual a importância desse grupo e o que é que ele pode fazer quanto a essa questão? Não só o povo evangélico, mas, de um modo geral, o importante é que a sociedade se preocupe
com as pessoas que estão administrando os recursos públicos que hoje são mais escassos. Se preocupe, avalie, procure saber o que determinado postulante a um cargo público está fazendo. Quem é ele? O que ele já fez antes? Qual é o passado dessa pessoa? Porque a realidade é que nós, por menos que se goste da política, por menos que se goste de ter que escolher um político, isso é essencial. Nós não conseguiremos outra forma na democracia, que é o modelo que nós adotamos, acho que é o modelo mais consagrado no mundo todo, a forma democrática. Eu digo isso porque às vezes se fala em retorno da ditadura e tal, mas acho que quem fala isso não conheceu ou não viveu o período da ditadura. Então nós vivemos num Estado democrático de direito, temos liberdades, isso tem que ser cultivado, isso é importante. Mas nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher os políticos, as pessoas que vão administrar. Porque por mais que se confie num juiz, num promotor, num ministro eu digo do judiciário, né? Por mais que você confie, cada um tem o seu papel, né? O juiz tem que julgar, o promotor vai acusar, a polícia vai investigar e o administrador público vai administrar o dinheiro público. Não é o juiz que tem que dizer se é melhor construir uma escola ou construir um hospital. Isso é a população que vai escolher a partir ou através dos políticos que ela escolher, os governantes. Então, esta escolha tem que ser muito importante. Não pode o eleitor simplesmente trocar voto. Eu voto no meu, que eu voto no seu. Você tem que investir um tempo escolhendo naquela pessoa, saber do histórico dessa pessoa. Se essa pessoa se um determinado candidato fez alguma coisa errada no passado, já esteve envolvida com isso, procure outro, dê a chance para outro, sabe? Nesse campo da escolha de candidato, da escolha de político, não existe essa coisa de presumir a inocência, presumir a capacidade dele, não, pelo contrário. Quando qualquer pessoa que vai procurar um emprego, ela prepara um currículo com histórico, né? O que já fez, o que não fez, e leva ao empregador para ele analisar, fazer umas perguntas. É exatamente isso. O candidato, né, ele está pedindo um emprego, está mostrando o currículo dele, você tem que ler o currículo. Não pode ter preguiça, não pode ter má vontade nesse momento. Se nós escolhermos mal, nós teremos uma pessoa 4 anos fazendo eventualmente aquilo que você não aprova. E mesmo o povo evangélico, sabe, jamais, por melhor, eu não estou dizendo que isso acontece, mas por mais capacitado que seja um líder religioso, por exemplo, ele não tem que puramente ou simplesmente jamais impor um candidato que ele conheça aos membros de uma igreja, por exemplo. Cada membro da igreja, cada pessoa, ainda que considere aquela indicação do seu líder, do seu pastor, de uma pessoa da igreja, ainda que você considere essa opção, não feche os olhos para outras pessoas. Tá? Eu sou evangélico e sou um profissional do direito, sou juiz. Mas uma coisa é a minha fé, aquilo que eu professo, outra coisa é a minha atuação profissional. Eu diria a mesma coisa de um irmão de uma igreja bem distante do interior do país. Uma coisa é a sua fé, outra coisa é a pessoa que se vai escolher para estar à frente de uma prefeitura, de um órgão público. Você tem que analisar o histórico daquela pessoa e saber se ela merece o seu voto, independente até dela ser da sua igreja ou não. O senhor pode citar o momento mais difícil até agora de seu trabalho na Lava Jato? Olha, tem muitas situações do trabalho, do dia a dia, que colocam o juiz diante de uma decisão sensível, importante, porque por mais que eu decida com base nas provas, com base na lei, é claro que eu imagino a repercussão que uma determinada decisão pode ter.
E isso me faz ter um cuidado dobrado, ou triplicado às vezes. Porque eu não quero errar. Eu não sou infalível, mas faço todo o meu possível, dou o meu investimento maior, o meu tempo, o meu trabalho, para não errar, para não cometer nenhuma injustiça. Então, tem muitas situações em que uma decisão difícil, de grande repercussão, me faz passar por momentos tensos. Mas esse é o momento em que eu dobro o joelho e peço ao Senhor sabedoria. Eu quero agir com sabedoria e com justiça. E, enfim, isso me dá paz, isso me dá segurança para fazer aquilo que eu quero fazer, seja o que for. Eu já passei por situações difíceis atendendo a pedido de acusados e acusadas, e já passei por situações muito difíceis, decidido contra acusados e acusadas. Então, tanto numa situação como em outra, são situações muito difíceis. E o juiz eu não tenho o direito de ter medo de decidir. Eu tenho que decidir. Um juiz que decide com medo, ou que deixa de decidir por medo, ele pratica um ato como que uma corrupção. Só que na corrupção, o juiz receberia alguma vantagem indevida, e aqui o juiz está deixando de decidir porque está com medo, porque não quer desagradar o público, uma pessoa ou outra. Então, tentando responder a sua pergunta, são muitos momentos. Acho que não tem um grande momento difícil nessa caminhada. Mas eu não olho para esses momentos, que pode ser que daqui a uma hora eu receba uma situação urgente, muito importante. Eu vivo sempre nessa expectativa. Então eu não fico olhando para esses momentos difíceis. Eu fico olhando para o Deus que eu acredito, a quem eu peço sabedoria para julgar, como fez Salomão. Esse é o meu foco. É isso que me dá tranquilidade e força para continuar trabalhando. Amigo internauta, nosso intervalo é breve. Nós iremos para mais um e daqui a pouco estamos de volta. Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. De volta para o último bloco dessa conversa agradável com o Dr. Marcelo Bretas, e nessa oportunidade registrando para todos os internautas uma entrevista exclusiva para o CPAD News, também será publicada no jornal Mensageiro da Paz. Dr. Marcelo, qual a importância dos demais órgãos envolvidos nessa questão judicial para a Operação Lava Jato? Isso é muito importante. É uma pergunta importante que pouco se fala, mas o fato é que não é o Dr. Marcelo, não é o juiz Bretas que está fazendo tudo isso. Se não for feita uma boa investigação pela Polícia Federal, como está sendo feita, se o Ministério Público não aprofundar as investigações e fizer uma boa análise de todo o material arrecadado, como tem sido feito, e a Justiça, com toda a sua estrutura, também não fizer uma boa análise de tudo, preservando direitos e garantias, o trabalho pode ser jogado fora no futuro. Não vai render o resultado esperado. Então, não é apenas um juiz. Eu hoje tenho o apoio da administração do meu tribunal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O presidente do tribunal, o desembargador André Fontes, ele colocou uma equipe especial aqui para nos ajudar
na análise, muitos processos, são processos gigantes, e são muitos e requerem sempre uma decisão rápida. Então, eu tenho hoje uma boa estrutura aqui, tanto que veio do tribunal, tanto que com dos próprios servidores que normalmente trabalham comigo, ainda que não fisicamente aqui. Nós temos teletrabalho, nós podemos trabalhar nos fins de semana, feriados, durante as férias, recessos forenses. Então, é uma dedicação muito maior do que a que seria exigida de um servidor público. Então, eu tenho nos meus servidores um apoio sem o qual eu não conseguiria fazer esse trabalho. Sempre lembrando o bom trabalho que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal tem feito também quando apresentam aqui na Justiça uma boa conclusão, uma boa qualidade de provas, enfim. Porque nós não estamos aqui simplesmente para perseguir nenhum investigado. Nós tomamos medidas, às vezes são duras, mas a partir de provas, né? São situações e que estão sujeitas à análise dos tribunais que estão acima da nossa vara federal. Então, é essencial esse trabalho e a movimentação de todos os órgãos, né, que estão atuando. E no próprio Poder Judiciário também, os tribunais superiores, tanto o STJ como o próprio Supremo Tribunal Federal, têm sido rápidos até na análise de questões que são levadas pelos advogados. Então, tudo isso é muito bom para que o trabalho possa fluir, né? Sem isso, o trabalho ficaria amarrado, né? Não desenvolveria. Doutor, deixe um conselho àqueles que desejam militar na área da magistratura. Olha, se você me permite, eu gostaria de falar até com jovens que estão estudando, talvez se decidindo pela carreira jurídica, alguns já advogados, fazendo concurso, fazendo cursinhos, finais de semana. Eu estou falando disso porque eu fiz tudo isso, né? E se eu estou falando com jovens que são irmãos na fé, sempre o primeiro conselho, se é que eu posso dizer assim, é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Eu lembro de uma situação em que minha mãe, comigo passeando no centro de Nova Iguaçu, eu me lembro onde a gente morava, ela me dizia: meu filho, viu uma placa de um escritório de advocacia, poxa, meu sonho é que você pudesse ser um advogado. E, enfim, eu era adolescente e tudo mais, só que acho que todo mundo já ouviu que há poder nas nossas palavras e, enfim, isso é verdade. Eu nunca imaginava isso, eu era adolescente, por acaso acabei entrando na faculdade de Direito, enfim, eu já tinha uma estrutura de comércio já pronta para eu assumir, né, naquela idade, quase 18 anos, mas, enfim, sempre ouvi tanto os conselhos dos meus pais como a orientação da parte de Deus. E as coisas na minha vida foram se desenvolvendo. Conheci minha esposa, que hoje é juíza também, aqui na Justiça Federal. E a minha esposa, na época não era evangélica, mas depois aceitou Jesus também. Enfim, um resumo disso é que eu vejo que Deus deu tanto para minha mãe quanto para mim muito mais do que a gente podia imaginar. Isso está na Bíblia. Há louvores que dizem isso, né? Que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os olhos de Deus são maiores que os nossos sonhos, que os nossos olhos. Então estão mais altos. Enfim, então Deus vê aquilo que a gente não vê. Se você coloca, se você confia o seu futuro nas mãos do Senhor, Ele vai te brindar com um futuro brilhante, nos caminhos dele, onde você será útil de uma forma ou de outra. Então, confia no Senhor, faça a sua parte, obviamente. Né? Nós temos que estudar, temos que nos dedicar, mas confia no Senhor e não desista dos seus sonhos. E se os seus sonhos forem os sonhos de Deus, não tem como dar errado, o sucesso é certo, é garantido. Amigo internauta, a entrevista com o Dr. Marcelo Bretas chega ao final e nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram conectados conosco e convidamos a todos os irmãos para empenharem-se em oração para que o Senhor Deus
dê sucesso na carreira do nosso irmão e todas as coisas aconteçam de acordo com a vontade de nosso Deus. Até nosso próximo encontro e convidamos você para estar conectado conosco em outras oportunidades. Abraços a todos, a paz do Senhor.